Fala, tropa! Eu sou a Bebel da Duobet e aqui você tem as melhores análises e os melhores palpites para nossa sexta-feira, 13 de setembro. Bora conferir os jogos? À 1 da tarde, a gente tem jogo pela segunda divisão da Áustria. Rapid Viena 2 contra Amstetten. O Rapid Viena tem um leve favoritismo nesse jogo, joga em casa, tem o apoio da torcida, mas enfrenta um adversário difícil, que é o Amstetten, pode acabar se complicando. Quando a gente dá uma olhada na classificação dos dois times até agora, atualmente o Rapid Viena 2 em terceiro lugar. Dos 4 jogos que teve até agora, foram 3 vitórias, 1 empate e 13 gols marcados, uma média atualmente de mais de 3 gols marcados por jogo. Já o Amstetten, atualmente em quarto lugar, dos 5 jogos que teve até agora, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, olhando os últimos 5 jogos do Rapid Viena 2, a gente repara que em todos os últimos 5 jogos tiveram pelo menos 2 gols na partida. 4-0, 2-2, 4-2, 3-2, 5-0. Então o Rapid Viena 2 é um time muito ofensivo, principalmente dentro de casa, costuma marcar muitos gols, mas enfrenta um adversário difícil que é o Amstetten, que pode acabar também marcando gols, mesmo fora de casa. Quando a gente dá uma olhada nos últimos 5 jogos do Amstetten, a gente vê que em 4 dos últimos 5 jogos tiveram pelo menos 2 gols na partida. 2-1, 3-1, 3-1 de novo, 1-1 e aqui 1-0 que sai um pouco do padrão. Mas são jogos que costumam sair muitos gols. Agora o Rapid é um time muito ofensivo, vai jogar em casa, tem que tentar pontuar e enfrenta um adversário que também costuma marcar gols mesmo fora de casa. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,16 para a gente colocar no boletim. Às 3 da tarde, a gente tem jogo pela segunda divisão da Holanda, Graafschap contra Helmond. Aqui a gente está fora do mercado de resultados, mas é um cenário interessante para gols. O campeonato da segunda divisão da Holanda, para quem já conhece, sabe que é um campeonato interessante para gols, jogos que costumam ter uma boa média de gols por jogo, e esse também é um jogo que tem potencial para gols. Quando a gente dá uma olhada na classificação dos dois times até agora, atualmente o Graafschap em primeiro lugar, dos 5 jogos que teve até agora, foram 13 gols marcados, uma média de mais de 2 gols marcados por jogo, e o Helmond atualmente em terceiro lugar, dos 4 jogos que teve até agora, foram 5 gols marcados, uma média de pouco mais de 1 gol marcado por jogo. Quando a gente dá uma olhada nos últimos 5 jogos do Graafschap, a gente vê que ele costuma marcar gols, principalmente dentro de casa, mesmo nos jogos em que ele perde. A gente dá uma olhada aqui nos últimos jogos. 2-0, ganhou, marcou 2 gols, depois ganhou de 4-1 do Roda, depois empatou por 2-2, ainda assim marcou 2 gols. Aqui perdeu por 3-1, mas ainda assim marcou gols. Esse jogo ainda fora de casa, agora ele joga dentro de casa. Olhando aqui, 4-3, ganhou, marcou 4 gols. Então é um time muito ofensivo, atualmente está em primeiro lugar no campeonato, vai tentar pontuar nesse jogo, jogando em casa, aproveitando o apoio da torcida para tentar se manter nessa primeira colocação, e é um time que costuma marcar gols, principalmente dentro de casa. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de meio gol do Graafschap, tá com uma odd de 1,12 para a gente colocar no boletim. Também às 3 da tarde, pela segunda divisão da Holanda, a gente tem Top Os contra Jong PSV. Aqui, seguindo a mesma linha do campeonato da segunda divisão da Holanda, é um cenário interessante para gols. São times muito ofensivos que marcam muitos gols e têm uma boa média de gols por jogo. Quando a gente olha os últimos 5 jogos do Top Os, a gente vê que em 3 dos últimos 5 jogos tiveram pelo menos 2 gols na partida. 2-0, 4-0, 3-1. Olhando os últimos 5 jogos do Jong PSV, a gente vê que em todos os últimos 5 jogos tiveram pelo menos 2 gols na partida. 3-2, 2-0, 4-0, 2-0 e 2-2.
Quando a gente dá uma olhada também no último confronto direto entre eles, que aconteceu em maio desse ano, acabou ficando 4-1 para o Young PSV, na casa do PSV. Agora, o Top Oz joga em casa, pode acabar complicando o PSV e marcando gols dentro de casa, e é um cenário interessante para gols. Os dois times são muito ofensivos, principalmente o PSV, mesmo jogando fora de casa, então o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,16 para a gente colocar no boletim. Às 3h30 da tarde, a gente tem jogo pela Bundesliga, Borussia Dortmund contra Heidenheim. O campeonato começou há pouco tempo, esse é o jogo pela terceira rodada, mas dando uma olhada na classificação dos dois times até agora, atualmente o Heidenheim em primeiro lugar, dos 2 jogos que teve até agora foram 2 vitórias, com 6 gols marcados, uma média atualmente de 3 gols marcados por jogo, e o Borussia, atualmente em quarto lugar, dos 2 jogos que teve até agora, foi 1 vitória e 1 empate, com 2 gols marcados, uma média atualmente de 1 gol marcado por jogo. Quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, olhando os últimos 5 jogos do Borussia, a gente vê que ele vem numa boa racing, né? Dos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates, e que ele costuma ter jogos com uma boa média de gols. Dos últimos 5 jogos, 4 tiveram pelo menos 2 gols na partida. Aqui 0-0, que sai um pouco do padrão, né, até para a Bundesliga, depois 2-0, 4-1, 2-0 e 2-2. Olhando os últimos 5 jogos do Heidenheim, ele também vem numa boa racing, dos últimos 5 jogos foram 5 vitórias, vai causar dificuldade para o Borussia, e também a gente repara que são jogos com uma boa média de gols. Dos últimos 5 jogos, em todos eles tiveram pelo menos 2 gols na partida. 4-0, 3-2, 2-0, 2-1 e 4-0. Então, são times muito ofensivos. O Heidenheim é um time que pode acabar complicando o Borussia. O Borussia é favorito, joga em casa, mas pode acabar se complicando. Então, é um cenário interessante para gols. Levando em conta o poder ofensivo dos dois times, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,16 para a gente colocar no boletim. E às 4h15 da tarde, a gente tem jogo pela Primeira Liga de Portugal, Arouca contra Sporting. Aqui já é um cenário interessante para o mercado de resultados. O Sporting é favorito, mesmo fora de casa, tem um elenco melhor, um time superior, um time com muito mais investimento do que o Arouca. Foi o último campeão da Primeira Liga de Portugal, então teve o prêmio da competição, tem mais investimento, tem mais visibilidade, um elenco melhor e tem tudo para ganhar esse jogo, mesmo fora de casa. Quando a gente dá uma olhada na classificação dos dois times até agora, atualmente o Sporting em primeiro lugar, dos 4 jogos que teve até agora, foram 4 vitórias, com 16 gols marcados e só 2 gols sofridos. Já o Arouca, atualmente em 14º lugar, dos 4 jogos que teve até agora, foi 1 vitória e 3 derrotas, com 2 gols marcados e 5 gols sofridos. Quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, olhando os últimos 5 jogos do Arouca, foram 4 derrotas e só 1 vitória. Já os últimos 5 jogos do Sporting foram 4 vitórias e aqui um empate, acabou ficando 3-3 no tempo regulamentar, contra o Porto, que é um adversário muito mais complicado do que o Arouca, né? Um adversário superior tecnicamente do que o Arouca. Dando uma olhada também no último confronto direto entre eles, que aconteceu em março desse ano, já faz um tempo, mas ainda assim acabou ficando 3-0 para o Sporting na casa do Arouca, que também é o caso desse jogo. Então o Sporting vem de uma boa racing, tá jogando bem, tem tudo para ganhar esse jogo, mesmo fora de casa, vai enfrentar um adversário que não joga tão bem, não é um time tão bom assim, não é um time que costuma se destacar na Primeira Liga de Portugal. Então, por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é vitória do Sporting. Tá com uma odd de 1,23 para a gente colocar no boletim. E esse é o nosso bilhete montado na Sportingbet. Jogo do Rapid Viena 2 contra o Amstetten, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,16. Mais de meio gol do De Graafschap, com uma odd de 1,12. Jogo do Top Oz contra Young PSV, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,16. Jogo do Borussia Dortmund contra o Heidenheim,
mais de um gol e meio, com uma odd de 1,16, e vitória do Sporting, com uma odd de 1,23, totalizando uma odd de 2,15, para a gente pelo menos tentar dobrar o nosso investimento, com menos riscos e sempre fazendo gestão de banca. Então é isso, tropa! O link do bilhete está aqui na descrição do vídeo, e se você gostou do nosso conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem os melhores palpites aqui para vocês. Deixe nos comentários os palpites de vocês para os jogos de hoje, e bora tentar buscar o green. Vem com a Duobet!